dos servidores, quando estão fazendo outros pagamentos, eles estão pagando as coisas, né? E ainda tendo um incremento extra de 14 bilhões, ele teve receitas extra-orçamentárias, na ordem de 14 bilhões reais até agora, o mês de setembro, agosto, e ele deve chegar até o final do ano, pelos nossos cálculos, com receitas extraordinárias na casa de 20 bilhões reais. Então não há justificativa. Nós queremos desmascarar esse governo e demonstrar cabalmente que o que ele está fazendo é, com este parcelamento, mais do que nunca, é usar sim nós, servidores públicos estaduais, eu não, porque não estou hoje no exercício, mas se tivesse também estaria recebendo salário parcelado, como o chamado boi de piranha. Ele bota o boi de piranha. O que é boi de piranha? Se alguém perguntar, mas o que é boi de piranha? Boi de piranha, sabe como é que é, né? Bota o boi lá no rio, tem um rio cheio de piranha, tu tem que passar com a boiada, tu bota o boi todo bota um lá, né, já sangrando para ser comido pelas piranhas, enquanto isso passa a boiada ao lado. Por quê? Porque ele quer completar o seu serviço macabro, que é o seu projeto político ideológico, né, de diminuir o Estado, de se credenciar para a sua classe social, que foi aquela que o elegeu, que financiou. Muitos dos nossos servidores, lamentavelmente, entraram nessa e botaram errado nesse homem. Mas aquela classe que bancou essa campanha dele, que são os grandes dirigentes das grandes federações e confederações aí, de patrões, do patronado, né? Gaúcho, das mais diversas áreas do campo da cidade, do agronegócio, da FIEGS, etc e tal, esse povo que bancou ele quer se credenciar para essa gente, dizendo, olha aqui, ó, acabei com vantagens, acabei com essa festa dos servidores, que ganham bem, que tem um monte de privilégios, eu acabei com tudo, botei ordem na casa e agora estou credenciado para governar mais 4 anos. Na minha opinião, na nossa convicção, é isso que ele está se encaminhando e é o que ele deseja fazer. Deputada, a CPI ela não está instalada ainda, deputada? Não, a gente, na verdade, apresentou ela na semana passada com uma grande participação de todas as entidades sindicais, classistas, associações, né, dos servidores públicos, com representação de diversos poderes, inclusive. Nós fizemos uma abertura da coleta de assinaturas, né? Nós temos 14 assinaturas já feitas, né? Temos mais 2 que já se comprometeram, que é como eu te falei no início aqui, o deputado Emílio Bassi e a deputada Regina Becker. Nos faltam nesse momento 3 assinaturas. Né? Nós aproveitamos também aqui e pedimos a cada um dos colegas que está nos ouvindo, dos mais diversos rincões desse estado, pela rádio web W News, né? De que nos ajude compartilhando e assinando, né, o apoio à CPI do parcelamento pela Avaz. É só clicar lá, né, Avaz, procurar CPI do parcelamento, está aí nas redes, né, na internet, e aí ali vocês podem compartilhar, assinar, né, o apoio à CPI, e também compartilhar e pedir que todos os nossos colegas assinem. Nós tínhamos até ontem pouco mais de 4 mil assinaturas apoiando, nós temos 350 mil matrículas aproximadamente de servidores públicos, portanto os servidores têm que também se utilizar desse espaço, né, desta CPI como a sua ferramenta, o seu instrumento de desmascaramento. As greves estão sendo muito importantes, a manifestação e a greve do magistério, as manifestações todas as terças-feiras do servidor de modo geral, têm sido muito importantes, nós sabemos disso. A resistência que os servidores estão construindo e produzindo tem sido maravilhosa. O ato, na sexta-feira passada, né, que tomou conta da cidade de Porto Alegre, foi digno, né, de nos encher de orgulho, porque nós estamos lutando por aquilo que são o direito mais elementar de um trabalhador, Paulo, é receber o salário. É o mais elementar. Mas a gente precisa de um apoio, de uma atenção grande dos servidores públicos, né, para que nós tenhamos 30, 40 mil assinaturas, apoio pela internet, né, e assinaturas online, e com isso também produzirmos uma atenção positiva maior sobre os deputados, né. Temos trabalhado muito com diversas bancadas, PTB, PDP, nós já poderíamos ter as 19 assinaturas, né, e pretendemos até o final da semana que vem, quem sabe já estarmos, né, instalando daí essa CPI. Né, para daí fazermos a demarcação clara. Obviamente que isso vai ser um plus a mais a todo o processo de luta dos servidores, dos trabalhadores, e eu acho que vai dar um ânimo novo também para todos nós resistirmos e brecarmos o que é de pior. Esse projeto dele agora, ele vem com a cereja do bolo. Né? O bolo é tudo isso que eu estava te contando aqui, que nós estamos só relembrando aquilo que não é novidade nenhuma para os nossos servidores, colegas que estão nos ouvindo agora. Né? Este é o bolo desta grande farsa, o governo do Sartori. Mas a cerejinha que ele bota agora, que ele traz, é exatamente o tal do regime de recuperação fiscal. Ele foi justificando tudo que pôde. Ele precisava aumentar o ICM para pagar o salário em dia. Não pagou.
Ele precisava, tudo que ele teve, tudo que ele pôde fazer, ele teve aprovado, concedido pela sua maioria na base do governo na Assembleia, que é a maioria. A oposição, que eles tentam responsabilizar por não dar quórum na CCJ, para que eles não consigam sequer ler, até agora não conseguiram ler ainda o PDL que fala das privatizações, né, que pede autorização para então entrar o projeto, para ir para plenário o projeto que vende, né, a CE, a CRE, a CRM e a Sulgás, e eles já estão agregando, né, querem agregar o BRDE, não sei bem se está lá no projeto ainda, tem que checar, o BRDE, o Badesul e a Procerx. Né? E a Fundação Piratini, como é que ficou, deputado? A Fundação Piratini, até onde nós sabemos, eles fizeram um rearranjo, eles desmontaram um pedaço dela, né? Óbvio que deve ter também ações judiciais que estão concorrendo para isso, né? Eles conseguiram embaralhar muito o campo, porque os servidores foram para cima, e tem aí os sindicatos também lutando judicialmente contra o desmonte da Fundação Piratini. Mas o que eu fiquei sabendo essa semana é de que eles puxaram, inclusive, a direção da Fundação para o âmbito do gabinete do governador, que é uma coisa pafúrdia, né? Me chamou a atenção porque eu fazendo o roteiro fim de semana passada, a gente vinha ouvindo, né, a FM Cultura, e eu ainda perguntava para o moço, mas não tinha acabado já, não encerraram? Eu achei que tinha... Aí ele me contou, não, deputado, é assim, assado. Até tem que checar melhor essa informação, viu, Luciane? Nós temos que checar melhor, porque é um valor, é um patrimônio, né, inenarrável, a importância que tem a Fundação Piratini para o povo gaúcho, mas parece que o dano até agora tem sido contornado. Mas a verdade é que a cereja do bolo, como eu falava, encerro aqui para te ouvir mais, é o regime da recuperação fiscal. Tá? Ele precisa aprovar isso, porque ele precisa se liberar, seguir liberado pelos próximos 3 anos, como ele está achando que vai se reeleger, ele quer se liberar para o final da sua gestão, por mais 3 anos que encerra essa gestão, e mais 3 anos. Então ele teria 6 anos liberado de pagar esta dívida com a União, que dá em torno de 3 bi alguma coisa, né, por ano. Com isso ele faz caixa para botar tudo em dia ano que vem, botar salário, botar tudo em dia e se credenciar, quem sabe tentar, né, passar conversa nos servidores públicos de novo, passar conversa na população gaúcha e se credenciar para a sua classe social, aquela que financia a sua campanha, para agora já botei ordem na casa, agora vocês podem me dar 4 anos para governar. Essa é um pouco a nossa opinião, né? Nós estamos trabalhando muito firmemente para que essa CPI seja o grande instrumento para barrar esse projeto dele, para destruir esse projeto dele, né? E para efetivamente avacalhar com a possibilidade dele seguir nesse projeto macabro de destruição do Estado, de destruição da dignidade, de humilhação dos servidores, né? Que vai entrar, como eu te disse, mais umas vezes eu repito, para a história como o mais malfadado e o pior de todos os governos de todos os tempos. Deputada, ontem estava aqui o pessoal do Simpa, e até me falaram que tinha entrado com uma ação judicial contra o prefeito aqui de Porto Alegre, Marquesan. E que no Estado não houve uma ação judicial para impedir esse parcelamento de salários aí? Sim, houve várias. Houve várias ações de diversos sindicatos, eu acho que deles até alguns até de forma comum, consorciada, mas até onde sabemos o Poder Judiciário não se pronunciou. Não se pronunciou. Né? Até onde sabemos é isso, né, Lu? Eu não saberia dizer corretamente. Né? Não se pronunciou sobre o pagamento em dia, colocar o pagamento em dia. O que eu sei que tem servidores da Secretaria da Fazenda, esses sim foram beneficiados por uma liminar, estão recebendo em dia beneficiados por uma liminar. Esses estão, né? Esses estão. Parece que foi a única categoria que conseguiu, né? Mas os demais não conseguiram. Não conseguiram. Isso é importante. Porque a alegação, talvez porque tenham maioria, os servidores, quando tu pega Brigada Militar e Magistério, são as categorias de maior volume de servidores, e que pese que são as que recebem o salário miserável, né? O mais baixo salário está exatamente nesses que são o maior número de servidores públicos estaduais, né? Mas até onde se sabe é isso, eles não conseguiram ainda, né? Então, efetivamente, é a luta que pode garantir, não tem outra saída. Nós sabemos que os colegas servidores já estão bastante cansados, né? Que eles, nenhum de nós, na verdade, né, Paulo, esperava a gente viver isso. Nenhum. Nem a nível nacional, porque vamos combinar também que os tempos que nós estamos vivendo são muito difíceis, né? Eles marcarão profundamente a história desse país, a história desse Estado, como os piores momentos, né, no sentido do desmonte de direitos, da retirada de direitos, da retirada de conquistas históricas,
né, direitos inalienáveis da classe trabalhadora, dos servidores públicos, da classe trabalhadora de modo geral. Está aí o que eles chamam, aquele Temer golpista, tem a cara de pau de chamar de reforma, na verdade, o desmonte, né, das leis trabalhistas, mais de 100 artigos da legislação trabalhista que foram alterados, a criação e aprovação da lei de terceirização, que agora vai logo ser utilizada pelos estados e talvez por muitas prefeituras, pode ter certeza que eu estou te dizendo, que não vão mais estar fazendo concurso público. Também tem a PEC da morte, né, que foi aprovada no Congresso Nacional e que autoriza o governo federal a ficar 20 anos, né, sem repor servidor público, né, sem pagar reposição para servidor público. Portanto, são alterações profundas que marcam profundamente a organização do Estado brasileiro, que visa, em última análise, inclusive, acabar com a organização, com o serviço público estadual, né? Por que isso, né, Paulo? Porque isso transfere renda, transfere orçamento, transfere receita, né, para o capital privado, né, para a iniciativa privada. E isso também como essa crise ela não é só no país, ela não é só no Estado, nós vivemos também um entrecortamento de uma crise mundial do capitalismo, mais um momento de crise mundial fenomenal do capitalismo. O que a gente vê, né? A gente vê que no mundo inteiro há uma disputa enorme do orçamento público, né? O capitalismo, cada vez que ele entra em crise, ele abocanha o quê? Ele volta seus tentáculos, suas garras para em cima, né? Em cima do setor público. De novo estamos vivendo isso, né? E aqui no país ela é capitaneada e representada por esse golpe que foi dado, né? E que serviu para isso, né? Para barrar, né, para retroceder direitos, conquistas e barrar toda e qualquer possibilidade de avanço, eu diria, daqueles que viveram a vida toda na senzala, nós, a classe trabalhadora, os que não tinham direitos, os desvalidos, os que não tinham vez nem voz, né, se aproximarem perto do quintal, perto do jardim, né, da Casa Grande. Então, isso é efetivamente o que está por trás de toda esta lógica. O capital não aceita isso de forma alguma e também quer resolver, como sempre, a sua crise em cima das costas do povo trabalhador, né, e do Estado, né, tanto aqui como em qualquer outro lugar do mundo. Deputada, esse governo do José Ivo Sartori, na sua opinião, ele se alicerça no que para ele poder fazer tudo isso que ele está fazendo, né, parcelando salários? Chegou o nosso diretor aí, o Flávio, vai dar uma complementada no nosso debate. Nosso presidente da Maper Sindicato, grande sindicato. O amigo nosso amigo está chegando aí, o Flávio. O Rogério Mangini é da direção da Mapex também. Nós estávamos numa reunião lá desde cedo, não consegui almoçar pelo terceiro dia consecutivo. Eu também. Mas é bom que a gente fica em forma, né? Isso aí para vocês perguntarem para a deputada aí, fazer um debate. Prazer falar com vocês. Prazer muito, nosso. Muito honrado de estar aqui hoje, viu? Sabe, Stella, a gente inaugurou a rádio, foi segunda-feira. Que legal. E a gente está dando, Mangini, nós somos uma rádio que é essencialmente web, mas a gente tem um diferencial. Nós usamos a expertise das rádios convencionais, que cresceram formando redes, e começamos a formar redes com aquelas organizações com as quais nós temos identidade na nossa vocação editorial, né? Que é equilibrar, que é garantir voz à sociedade, às suas representações organizadas. Então são vários sindicatos, temos 5% da nossa rede programada. Nós estamos com vários sindicatos, inclusive Santa Maria, sindicatos que querem compor a nossa rede. O Simpa esteve aqui conosco. Vocês estão criando uma rede alternativa. É uma rede de comunicação muito interessante. E isso que inauguramos, que eu estava dizendo, inauguramos na segunda-feira, e nós já estamos dando média que deve nos indicar aí, nós ficarmos em primeiro lugar, nos primeiros 2, 3 meses aí no país, em todas as rádios web. E se tu colocar as FM também no ranking, a gente fica aqui no estado somente atrás da Gaúcha, por enquanto. Mas que maravilha! Não vai ser brincadeira. Deixa eu te dizer, eu estava cumprimentando exatamente porque o Paulo me falou, me apresentaram os meninos aqui, o conjunto de entidades que está compondo esta parceria. Sim. E eu estava dizendo, isso é fantástico, né? Nós temos que buscar alternativa mesmo, vocês estão no caminho certo. Eu fiquei muito honrada de ter sido convidada por vocês para estar aqui hoje, já nesse início de trabalho de vocês. E pode ter certeza que seremos propagadores em todo o estado do Rio Grande do Sul para a escuta desta W News Rádio aí, né, que vai cumprir um papel estratégico, não tem nenhuma dúvida, no nosso estado. É verdade, e obrigado, Stella, pela tua presença. Não sei se já entraram no debate do tema central, a questão da CPI. Estamos falando, mas pode complementar aí, pode fazer as coisas. Pode retomar. Nós aí, só pegando as entrevistas que a gente teve essa semana, conversamos com a professora Helenira aqui sobre a greve do magistério, que se justifica, conversamos com o pessoal do Sindete, conversamos com o presidente do diretor do Simpa, esteve aqui. Sim. Mas a nossa grade, ela trabalha também com a questão do esporte, por exemplo, o esporte geral que o Furtado faz, mas a gente dando espaço
para modalidades esportivas que em regra não tem espaço, o pessoal do karatê teve com ele, ou mesmo no futebol. Aqui ele entrevistou o pessoal das categorias de base do internado do Grêmio, o futebol feminino do Inter. Ontem esteve aqui a técnica, a treinadora do time feminino do Inter, o pessoal da feminino do Grêmio, enfim. Que legal. Criando oportunidades. Na área da cultura, da música, também novos talentos. Teve um rapaz aqui, o Pedro Henrique, show de bola no programa do Paulo Nunes. Então, em todas as áreas, a gente está procurando. E a gente pode oferecer para vocês? Os sindicatos já estão nos oferecendo. Inclusive, o Cláudio da UGM me disse que ele trabalha, para o programa do Paulo Nunes, me lembra disso. Trabalha com uma escola de dança com crianças e tudo mais. E eu disse, vou te levar lá na rádio para tu falar desse projeto, muito interessante. Mas também temos aqueles programas, a exemplo do Tribunal Popular, temos a entrevista da W News com o Solano e também agora com Juliano Tonial. O Antoniel trabalhando, foi o âncora do SBT. Solano é o Paulo Solano. Paulo Solano, gente, da Bandeirantes. Trabalha no nosso programa aqui hoje. Ele vem depois de ti, não? Ele depois de mim no Esporte Geral. E de tarde o Solano faz o W News Entrevista. E agora está em parceria com o Juliano Tonial. Os dois farão. E o Juliano Tonial... Encontramos ele quando eu estava chegando. Tonial aqui. ou Solano? É o Tonial. Ele está conosco aqui também. Então, uma equipe boa, mas que vai fazer esse contrapeso. Assim. Vai ter do esporte, a cultura, a música, mas vai ter entrevista, vai ter o debate, vai ter tem política, o momento sindical, plenária, por exemplo, que eu estou fazendo, dando uma de entrevistadora essa semana. Entrevistei o Sindete, entrevistei a Elenir do CEPERGS, né? Hoje eu nem lembro quem eu vou entrevistar. Está aí cansado, naturalmente, né? Mas assim, primeiro, a gente te chamou aqui, te convidou e te agradecer por ter atendido nosso convite. Dizer que a nossa audiência e nós da rádio temos aí uma preocupação, porque aqui eu tento me despir do ente sindical, que a rádio ela é uma empresa que tem uma vocação editorial e estabeleceu parcerias, mas ela não é ligada a nenhum sindicato, a nenhum partido político, a nenhuma federação. Sim. Eu sequer tem participação na rádio, as diretoras aí são a Luciane, a Giovanna e a Nádia, e nós somos aí, somos peão, né? Que ficamos aqui. Sabe que eu adoro rádio, adoro, eu sempre quis ter uma rádio, e nunca consegui, Paulo. Eu amo rádio, eu digo isso em tudo que é lugar onde eu vou, quando eu chego nos lugares, sempre eu procuro rádio. E acho que ela é um dos veículos de comunicação mais importantes que tem na vida da gente. Então, de novo, assim. Estamos no Plus aí? Estamos passando... Diretamente no site também. No site também, e não estão fazendo uma live pelo Facebook? Estamos fazendo aqui. Então tá. Então um abraço ao pessoal que está além de nos ouvindo, nos assistindo, né? Essa questão do tema da CPI, Mangini. Mangini tá aí, Mangini, microfone, Mangini gosta de falar uma barbaridade. Se bem que nós falamos a manhã inteira na reunião da diretoria lá, né? Sou formado radialista. Então tu vai ser a nossa sucursal Santa Maria. Está convidada a ser nosso correspondente de Santa Maria, no ar aqui. Vai chegar mais pertinho da deputada. Esse tema da CPI, ele se impõe. Tá? Porque vamos partir do pressuposto que exista uma crise financeira. Nós até não podemos assinar embaixo, porque sequer o Tribunal de Contas pode atesta que essa crise exista, ou que seja do tamanho que se alega. Né? Mas qualquer empresa, né, quando passa por uma crise, até isso é determinação, tu que é advogado, é determinação jurisprudencial. A última coisa que pode ser cortada é salário do trabalhador. Ele não paga ninguém, vende tudo, mas garante salário. No Estado a gente não está enxergando em que outras direções o governo está contingenciando, né? Só se vê no salário dos trabalhadores. Então, por isso, por estar se atacando, que há de mais sagrado, se impõe um instrumento legítimo, que alguns poderão acusar de que é politicagem. Não, é legítimo, e até porque a Constituição permite, né? Para buscar checar, poder requisitar informações, depoimentos, documentos, para saber se a crise existe, o tamanho que ela é, se não existiam outras alternativas, e se não existia, sobretudo, recurso para honrar a folha de pagamento dos servidores públicos. Exatamente. Eu estou aqui me metendo no problema do Tá portado. ótima contribuição. Então, mas eu acho que esse foi o espírito de te convidar. Deputada, o Tega Tassoni está mandando aqui, ó. Parabéns pela iniciativa. Quem é essa? Dega é do partido do PT lá de Xeriqueiras. Deixa eu te dizer assim, então, eu quero te ouvir também, nosso querido companheiro, que é lá da região de Santa Maria. Estou. Vou dizer para vocês assim, ó. Primeiro, o tema da CPI, de fato, ele se impõe, porque efetivamente esse governo está usando, a gente tem usado esses dois eu diria assim, jargões populares que nós conhecemos, como boi de piranha e como bucha de canhão os servidores públicos.
Ele está usando, literalmente, como boi de piranha. Esse dia um jovem perguntava, o que é isso, deputada, boi de piranha no interior? Os jovens, mais jovens não sabem, né? Aí dizem, boi de piranha é o seguinte, pega um boizinho, bota dá uma lascada nele, ele sai sangrando, larga ele no rio, que está cheio de piranha, enquanto as piranhas estão comendo ele, então passa a boiada toda. Então, na verdade, nós estamos convencidos disso. Nós levamos 2 anos e 9 meses para ir nos convencendo. A ideia da CPI, ela não foi assim, do nada. Nós estamos nos convencendo de que efetivamente recursos existem. Sim, nós também estamos convencidos porque administramos o Estado. Até bem pouco tempo atrás, tu sabe disso, não é, Flávio? Mas assim, nós sabemos que existe uma crise econômico-financeira, uma desestruturação, né? Há uma crise histórico-econômico-financeira que o Estado vive. O nosso Estado ele tem duas vertentes muito grandes de crise. Uma, a renegociação da dívida com a União, ela nos come por uma perna. Tá? E foi muito mal feita, e aliás foi feita na época do governo Brito, que nos endividou, o Estado estava para... O nosso governador era secretário, né? Que o Sartori foi o líder de governo. Durante todo, foi ele que aprovou tudo isso, a renegociação, aquela malfadada. A outra grande vertente da dívida é o endividamento com a Previdência. Então, e por que com a Previdência? Porque, bem, a Previdência, quando foi organizada, o Estado gaúcho já existia. E já tinha uma carteira de servidores muito antiga. Nós somos um dos estados brasileiros que tem uma das burocracias estatais mais antigas do país. Nós sabemos disso. Então, essas duas vertentes, efetivamente, elas não foram resolvidas ainda. Agora antes de eu vir para cá, eu vinha da live, que a nossa bancada faz todas as quartas-feiras e meio-dia, e o deputado Mainardi dizia, sim, só que por exemplo, mesmo contra gosto dos servidores, na gestão do Tarso, quem criou o fundo de previdência capitalizado foi o Tarso. Verdade. E lembra, mesmo contra a vontade, nós tivemos muitos diálogos duros com os servidores, mas este fundo, para quem chegou depois, a partir de 2011, Flávio, está seguro. Daqui a 30 anos o dinheirinho dele está ali, reservadinho para sua aposentadoria. Porque a aposentadoria hoje dos nossos servidores, que já são 52%, 53% de inativos, né, para 47 ativos, quem paga é o próprio orçamento do Estado hoje, que dá conta. O IP não dá conta de pagar toda a previdência, né, a aposentadoria dos nossos servidores. Mas bem, agora temos um fundo. Então quer dizer que para o futuro, quem está solucionando e quem solucionou foi o governo anterior. Do ponto de vista da dívida com a União também. Quem iniciou todo o processo, que deu no rebaixamento e na alteração do índice a ser cobrada a dívida, né, que rebaixou a dívida, que era de não sei quantos por cento, baixou para tanto por cento, não dominam muito esse tema, também foi com o Tarso. Então eu quero dizer o seguinte, nós estamos cansados de ouvir esse governo salafrário, porque é um governo salafrário, mentiroso, farsante, se utilizar dos servidores, e aí é que tá, ele é um governo criminoso, gente, porque tu tens razão, o que há de mais sagrado na vida de um trabalhador, seja da iniciativa privada ou do setor público, é o salário. O cara trabalha o mês todo, a pessoa trabalha, ela precisa ter o salário, ninguém trabalha a passeio, não está ali trabalhando a passeio, precisa do salário para manter a sua família. Então isso é muito grave, quando ele faz isso, ele faz para quê? Para tentar justificar. Primeiro, a tese de que pegou o Estado quebrado. Nós estamos comprovando, eu dizia aqui para o Paulo antes. Os 2 primeiros meses, só para lembrar vocês, os nossos servidores estão nos ouvindo especialmente, Flávio. Os 2 primeiros meses que ele parcelou o salário, vocês lembram que meses foram? Eu vou te dizer. Os meses de junho e julho de 2015. Ele recebeu o governo em janeiro de 2015 e ele foi parcelar primeiro em junho e julho. Ele vinha dizer, não, vou ter que parcelar, porque o Estado está quebrado, porque eu peguei tudo quebrado, porque eu não tenho receita, blá, blá, blá. Mas ele foi parcelar em junho e julho, sabe por quê? Foi a forma que ele teve de aumentar a tensão para aprovar o maior tarifaço da história que esse governo aprovou, que foi em agosto. Foi aprovado o tarifaço ICM. Antes, porém, reajustou o próprio salário. Né? Exatamente, antes, porém, reajustou o próprio salário, o salário dos secretários de Estado e tudo mais. Então, assim, ali ele fez 2 meses de parcelamento e aí com isso ele elevou o máximo a tensão sobre a Assembleia e aprovou o ICMS contra o nosso voto e o voto da oposição. Depois, ele voltou a parcelar salário, aí ele voltou a pagar em dia. Todo o resto do ano de 2015. Ele voltou a parcelar salário só a partir de fevereiro de 2016. Até janeiro de 2006 ele ainda pagou em dia. Aí a partir de fevereiro ele começou a parcelar, e aí foi acentuando o tema da crise, caos. Não tem dinheiro. E tudo ele foi justificando, tudo. Cada retirada de direito dos trabalhadores, Flávio, ele alegou o quê? Preciso reduzir o Estado está muito pesado, a folha é muito inchada, as
vantagens, os benefícios dos servidores é que fazem com que o Estado seja muito pesado e muito caro. E ali ele foi justificando. Então nós estamos mostrando para ele, olha só, ele teve um aumento de CM que lhe proporciona a entrada e ingresso de 2 bi ao ano, desde então. Ele suspendeu o pagamento da dívida, que dá em torno de, deixa de gastar 3 bi ao ano. Ele teve um aumento dos saques de depósitos judiciais em torno de 5 bilhões de reais nesse período dele. Além disso, ele vendeu a folha de pagamento do Banrisul. Além disso, ele antecipou o crédito junto à GM. Além disso, ele teve a redução do pagamento de RPVs, tu sabe muito bem disso. Estão pagando quase nada de RPVs. Além disso, ele também teve, ele aplicou o fim de qualquer reajuste salarial para os servidores. E ainda pagando parcelado. E além disso, ainda recebeu os 280 milhões de lambuja da FOR. Lembra daquela ação que o Olívio fez contra a FOR? Então como é que pode? Ele chegou a ter, nós estamos calculando, isso aqui nós queremos comprovar na CPI. Porque são números que eu estou te dizendo aqui, dizendo para vocês, de novo, que vocês já conhecem, são retirados da Fazenda, da Secretaria Estadual da Fazenda, do Feltes, os números deles. Eles já tiveram até o mês de agosto desse ano algo em torno de 14 bilhões de reais de receitas extra-orçamentárias. Receitas extras. No nosso cálculo, ele vai chegar, ao final deste ano, tendo em torno de 20 bilhões de reais de receitas extraordinárias. Então, como é que ele não podia pagar folha? Sabe por que nós estamos insistindo? Que tem que fazer a CPI? Nós queremos mascarar que ele está fazendo isso, que é para criar, sim, na opinião pública, aquela coisa. Primeiro, ninguém servidor faz mais nada, né? Vamos lá, vamos lembrar. Os meus colegas professores, o grande problema no Tarso é que não pagavam o piso. Era o piso. Agora não tem nem salário. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, primeiro que ninguém mais se atreve a pedir reposição salarial, né? Peneira, tu é presidente da Mapel, sabe? Sabe que a gente esteve conversando... Vai pedir de que jeito? Não está recebendo salário. A gente esteve conversando, eu estive conversando aqui com o presidente acompanhando a entrevista, foi tu que entrevistou, foi o Simpa. Simpa, ontem foi. E o Simpa estava discorrendo uma série de problemas de enfrentamento, porque existe uma identidade... Muito grande, ideológica entre Sartori, Marquesan e Temer. Perfeito, assim, né? E a gente discorreu sobre isso, mas só para lembrar disso que tu observa aí. E isso tem também um fundo, né? Além da lógica de diminuir o Estado, beneficiar os empresários, vender patrimônio público e tudo mais, tem uma lógica de desfocar, tentar, e aquela estratégia de fusa, né? Tirar o foco. Imagina, a gente está brigando aí, desde que esse governo, ninguém conseguiu pautar reajuste de salário, sequer as perdas inflacionárias. Né? Porque todo dia quanto vocês estão acumulando já? Tu tem noção de quanto que já estão acumulando de defasagem? Quanto é que está a inflação acumulada no período? Pode ver isso. Não dá para ver. A inflação de 2015 até agora. O magistério ele saiu de 74 pontos alguma pegar coisa só o período dele. Do piso nacional, quando o Tarso entregou, valia em torno de 74 pontos alguma coisa, não, hoje já caiu para 50 O que tem mantido ainda... Nós estamos vivendo a lei da lei do subsídio ainda. Na verdade a Polícia Civil e a SUSEP ainda estão recebendo duas parcelas. Em função de lei. Aprovado pelo Tarso. Tem 3 parcelas a novembro, maio e novembro. Que ele tentou tirar, né? Tentou tirar e não vão ter coragem. SUSEP e Polícia Civil ainda recebe 2 parcelas por ano, mas que acaba... Graças à renegociação aquela feita, né? Que vocês conseguiram conquistar naquele período. Foi graças a ela. Que vem se desgastando por conta da inflação, né? Mas fala, Magina. Eu acho que tem um elemento falado aqui na questão ideológica. Eu acho que esse é o centro da questão. Claro que a CPI ela é uma questão de legalidade. O Flávio falava da questão da empresa. Uma empresa, por exemplo, pede recuperação judicial. O primeiro crédito é fiscal, o segundo crédito é trabalhista. São indisponíveis. Então, o não pagar salário não existe numa situação de crise. Primeira coisa. Ou parcelar, ou atrasar, enfim. E a questão no discurso. Dia 30 de dezembro, quando o governador Tarso entregou o cargo, eu, por exemplo, fui promovido. Fui promovido. Tu és policial civil? Sou agente penitenciário. E recebi meu salário em dia. Meu 13º, enfim, dia 20, dia 30 o salário. Dia 1º assume o senhor Jair. No dia 2, o secretário Feltz, ele, o núcleo duro do governo, já disse que não tinha dinheiro para pagar o salário. Que já falaram em atraso no dia 2. Eles não atrasaram, não tiveram coragem de atrasar. Mas começaram a falar. Então, como é que eu entro com o governo e no segundo dia as minhas contas já, 3 dias antes, as contas estavam saneadas.
Aí se o governo sacou dos depósitos judiciais ou não. Como ele sacou também. Sacou também, entendeu? Então, assim, mas tinha dinheiro para pagar. Claro. Então já veio com o discurso pronto. Né? E depois, agora que eles conseguiram ter a unanimidade de governo, de alinhamento ideológico, entre PMDB e PSDB, né, que são os dois partidos base desse projeto político. Macabro. Eles em todas as cidades, lá em Santa Maria, Jorge Pozobon já fala em atrasar salário dos funcionários, aqui não tem dinheiro, não calçou uma rua, não tapou um buraco, a Marquesa Júnior aqui também, Porto Alegre, um caos. E assim, ó, o IPVA, eu tenho carro, tenho 2 carros, eu pago IPVA, paguei IPVA todo esse período. Onde é que foi esse dinheiro? Acho que a CPI deve perguntar isso. A renegociação da dívida, várias fontes que certamente esse dinheiro, por que no dia 30 ele não tem dinheiro para pagar? E aí eu vou lá, faço um empréstimo do Banrisul. Tu até pode continuar depois aqui, batendo um papo confortado. Diz que a deputada Estela sai correndo quando a gente vai fazer as considerações finais. Deixa eu só me despedir de vocês. Já temos o número de deputados para ver. Nós temos 14 que já assinaram e temos mais 2 deputados, Flávio, que nos ajudaram, que já se comprometeram a assinar, que é a deputada Regina Becker, da Rede, e que é o deputado Enio Basto, do PDT. Nós estamos trabalhando firmemente, achamos que o PDT poderia resolver isso tranquilamente. Nós sabemos que tem deputados que podem se constranger, porque foram até secretários e tal, do Sartori, né? Mas a gente acha que tem que barrar isso de alguma forma com partidos que querem se credenciar para disputar o pleito ano que vem. Viu? E nós achamos que quem vai se credenciar para isso, o PDT é um forte partido a se credenciar, o PT é um forte partido a se credenciar, o PTB é por ali, está entendendo? O PCdoB e o PSOL já estão juntos, vamos estar fazendo um esforço muito grande para estarmos juntos em alguma disputa dessas, mas a verdade é de que nós precisamos de 3 assinaturas ainda. E eu fiz um apelo grande aqui pela rádio W News, antes de vocês chegarem aqui, utilizando-me desse espaço, já que nós dialogamos com... Nós somos 350 mil matrículas, né, gente, aproximadamente do Estado, né? Nós conseguimos chegar a pouco mais de 4 mil assinaturas online de apoio à CPI. Vamos intensificar isso na nossa Vamos intensificar isso. É só entrar ali no clicar o Avaz e pedir, Avaz CPI do parcelamento, está ali, entra ali, assina, né, e já pede, bota na tua rede, pede que teus familiares assinem. Se nós pegar 10% dos trabalhadores do setor público, serão 35 mil, né, já apoio. Isso tensiona a Assembleia Legislativa, né? Nós estamos pedindo aos sindicatos que visitem os deputados, que apelem aos deputados, porque nós não estamos vendo, né, que outro instrumento, vocês percebem, que possa nos ajudar a travar e a barrar esse projeto dele, porque a cerejinha do bolo agora, gente, é o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal dele vai ser a pá de cal numa situação já calamitosa que eles estão deixando o Estado. E eles querem aprovar o regime nas próximas semanas, né? Nós temos que ter a CPI como um instrumento concreto nosso para trancar e barrar toda e qualquer possibilidade deles avançarem mais ainda nesse projeto, como diz lá os meus colegas, que é um projeto macabro. De fato é um projeto macabro. É um projeto que é covarde, é um projeto, né, que nos envergonha. Eu encerro dizendo aqui, não tem governo, na minha opinião, que vai entrar para a história desse Estado como sendo pior do que ele. Esse governo entrará para a história, não só para o serviço público, para os servidores, mas para a sociedade gaúcha, como o pior governo de toda a história. Então a gente conta com vocês, viu, Flavinho, para conversarem com os deputados, visitarem eles. Tu é um grande líder, né, de uma categoria muito, muito importante. Né, e a gente precisa contar com vocês agora, né? Temos trabalhado isso com o Elenir, com pedido para levarem isso para o MUS, né? Para todas as esferas de organização de vocês, nós precisamos estar juntos agora. Vocês estão fazendo um trabalho belíssimo nas ruas, né? Mas agora chegou a nossa vez lá dentro de grudar com vocês aí, cerrar a fileira. Vocês lembram que nós, no governo IEDA, nós quase caçamos a IEDA, juntos. Os servidores nas ruas e a bancada de oposição dentro da Assembleia. Nós quase caçamos ela. Faltou 2 assinaturas, né, para o pedido de impeachment dela. Né? E porque foi muito ruim também, foi um governo que foi muito desastroso e tal. Faltou muito pouquinho. Então nós temos condições de trabalhar juntos, né, e de conseguir, na minha opinião, barrar esse processo aí. E quem sabe retomar no ano que vem, seja quem venha a governar esse Estado, né, espero que seja um governo comprometido com as causas do povo gaúcho, porque serviço público, servidor público é causa do povo, né? Que a gente possa retomar esse Estado e reconstruí-lo de uma outra forma. Eu agradeço mais uma vez a vocês e vou ter que me retirar.
Tá? Nós agradecemos, é um prazer aí a sua presença. Me chame porque eu amo rádio, tá? Vamos chamar a senhora de novo. Um cantinho, eu até vim fazer uns programas. Um abraço, obrigado aí, deputado. Até que eu já teu programa. 3h55, mas estamos no horário. Quer que vem depois? O Paulo Nunes. Paulo Nunes? Ah, tá. Então eu vou acompanhar a Estela até embaixo. Tá, okay. Fica batendo um papo com a Mangini aí. Obrigado. Depois do almoçar, Mangini. Tchau, tchau. Só vou acompanhar ela até embaixo. Mangini é uma, para quem não sabe, estamos no ar, né, Sandra? Estamos no ar, estamos no ar. Mangini é uma liderança, Santa Maria, é diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários. A MAPEC Sindicato está fazendo um belo enfrentamento. Ele pode falar da luta do sindicato aí, Isso, pode falar aí, fica à vontade, meu amigo. Pode falar da sua luta aí do sindicato aí. Nós constituímos um movimento unificado na região, né? Justo, mais os CEPERS e a UGI no sindicato, temos mais o pessoal da brigada, dos outros servidores, mas fundamentalmente esses 3 sindicatos temos uma unidade muito forte na região e temos feito movimentos no sentido de conversar com os vereadores da região, da cidade, deputados, né? Tínhamos 2 deputados, um governista e outra oposição. O governista se elegeu prefeito, né, que é o Jorge Possobon, e o Valdecir Oliveira, que é deputado estadual. Então, temos feito esse tensionamento no sentido de que barre esse processo. Né? Sim. Como eu estava dizendo, se no dia 30 ele não tem dinheiro para pagar, como é que ele tem dia 13? Como é que tem dia 17? Sim. Se a receita é a mesma? É a mesma. É um golpe, é sacanagem. É um tensionamento do deputado no sentido de desgastar a imagem do servidor público. A imprensa convencional, nossos colegas, infelizmente fazem um desserviço, que é o seguinte. Claro que tem formação de publicidade, propaganda e rádio. E nosso papel é mostrar para a sociedade o que acontece e dar notícia da forma mais verídica possível. E não esconder nada embaixo do tapete. Agora, essa questão da corrupção, quando é mostrado o servidor público, né, ele já vem linchado, já vem condenado. E aí é que parece que o serviço público é um amontoado de corruptos, marajás que ganham super salários e que devem ser extintos. Essa é a forma como está sendo colocado o servidor público. Não é Estado, não é servidor. Vai chegar ali no IP, ou no posto de saúde. Você vai no posto de saúde ali. Quem é que vai atender no posto de saúde? É um servidor público. O médico, ali naquele momento, o médico está com um servidor público, o enfermeiro, o atendente. O policial que vai atender uma ocorrência na sua casa é um servidor público. É impensável o Estado sem seres humanos operando o Estado. Então, o sindicato não é que nós queiramos fazer simplesmente um enfrentamento ao governo por posição política partidária. Não. Nós fizemos um enfrentamento em função da postura do governo. E aí estamos aí apoiando essa CPI, esperamos que mais 3 deputados se mobilizem e que a CPI possa esclarecer exatamente onde é a pergunta seguinte. Ela é a pergunta que eles mesmos fazem. Onde é que está o dinheiro? O seu nome é? Rogério Mangini. O Rogério, nós temos que encerrar agora marca com o Flávio, hein? Seria interessante o senhor voltar aqui, nós bater um papo. Você é de Santa Maria, né? Santa Maria. Isso. O senhor voltar aqui para nós bater um papo aí, com mais tranquilidade. Aí, Obrigado e parabéns pela iniciativa. Tá, ok. Estamos encerrando, vamos para o nosso encerramento, mais uma vez, citar o nome dos nossos parceiros formadores da nossa rede da Rádio WNews. A STBM, Sindicivis, CEMAP, AMAPERGS, CEPERGS, Sindete, FESERGS, ABANF, Sindigeral, Sindiperícias, ABERGS, Sindicivis e Sintergues. Meu boa tarde, estarei de volta amanhã no Esporte Geral. Me parece que é as meninas do Grêmio, né? Torcedoras da Geral do Grêmio. Boa tarde, fico com o nosso amigo Paulo Nunes, a Hora do Rei, né? A Hora do Rei. Som do Roberto Carlos, com o som do Roberto Carlos. Boa tarde. Agora ele colou no vídeo.
tirar ali. Eu tô... Não, pra não quebrar. Aí.